Graça e paz, meus irmãos. Como é que foi a sua semana? Irmã Dini, por favor, ou então Vanusa mesmo, coloca aquele corinho que nós estávamos cantando aqui há poucos instantes, por favor. Como é que foi a nossa semana? Foi bem? Fomos sustentados? Estamos sendo sustentados? Bem. Eu sempre leio aqui João 15, a partir do verso 1, né? Que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vocês estão descobrindo aí o segredo de mais uma semana? Muito bem. Mas eu quero ir também para Isaías, capítulo de número 40. Verso 29 e 30 e 31. Vamos descobrir outra fórmula. Vamos? O que diz o texto aí? Só a irmã Tini que tem Bíblia? Se não tiver, eu consigo. Sim, minha irmã. Só a irmã Tini que tem Bíblia? Não, eu estou perguntando porque a irmã Tini levantou a voz e está. Então, depois eu vou querer que vocês leiam também. Tá certo? Isaías 40, capítulo de número 40. Isaías, capítulo 40. 40 é o capítulo. Oi? Isaías, capítulo 40. Identificar o capítulo? Pronto. Verso 29, 30 e 31. Pronto? Identificado? Pronto, minha irmã Tini. Leia o 29. Cadê os jovens? E o que espero no Senhor? Amém? Conseguimos ler? Agora conseguimos beber? Porque o texto está falando aí, para mim. Agora a pergunta é, o texto está falando para você? Então, gente, o que muitas vezes eu faço aqui parece ser chato, mas é o seguinte, a gente traz a palavra de Deus para ler. A gente traz a palavra de Deus para meditar. Eu fico ali, toda vez que a gente está cantando, eu fico de cabeça baixa, tentando tirar alguma coisa. Passa um pouco mais aí, minha irmã. Mais um pouco. Vamos ficar aqui. Eu quero que vocês leiam
a segunda e a terceira estrofe. Não é isso? O que é que está dizendo aí? Não, deixa esse santo lá em cima. Quando a gente canta, a gente está bebendo desta palavra. O que está dizendo aí, gente? Espera aí. Enche a vida de quem? Não, enche a vida do pastor. Glória a Deus por isso, porque eu quero que se encha cada vez mais. Mas o texto está querendo, eu quero dizer o seguinte, quando eu estou ali, né, baixo minha cabeça e começo a meditar, Senhor, tua glória enche a minha vida, porque agora eu vou falar para o teu povo. E tem mais ainda, não para por aí não. O que é que está falando mais ali? E transforma o meu viver. Como é que eu tenho vivido na presença do Senhor? Como é que eu tenho vivido na presença deste tempo de dificuldade? São coisas que nós precisamos pensar. Se não estamos pensando. Por isso que eu fiz questão de trazer aí, porque tua glória enche a minha vida. Qual é a glória de Deus? É a presença de Deus em você, Vanusa. É a presença de Deus em você, Dácio, através do teu Santo Espírito. E ele está dizendo ali que é para encher. Não é para ficar pela metade como está esse copo aqui, não. Esse copo aqui tem um pouquinho de água que a gente vai bicando aqui. A água vai se esvaziando. Aliás, o copo vai se esvaziando, né? Mas eu vou me nutrindo pela água da vida, através da água da vida. Então, todas as vezes que nós adentramos aqui, é para beber, é para se encher cada vez mais, porque nós saímos daqui e vamos enfrentar muitas situações. E o texto de Isaías está dizendo, dá força a quem está cansado, revigora. E ele está dizendo aqui que os cansados são também os jovens, que podem não ser cansados, né? Senão eu estou bem jovem, não tenho cansaço nenhum. Mas aí o texto está dizendo que eles também se cansarão e se fatigarão. Mas aqueles que esperam, em quem? A glória do Senhor está em nós, exatamente para nos fazer mais e mais vitoriosos na presença do Senhor. Estamos cansados? Revigora a nossa força, Senhor. Estou cansado. Eu não consigo mais correr, mas eu vou caminhar. E quando não conseguir mais caminhar, o Senhor vai me carregar. Porque é assim a vida do servo e da serva do Senhor Altíssimo. De glória em glória, enche da presença de Deus. De glória em glória. E a sua vida é transformada. O seu viver é transformado a partir da experiência que ele tem no Senhor. E a minha experiência não serve para você. Eu quero te dizer que nós enfrentamos mais uma semana e vamos iniciar outra. Que o Senhor revigore as tuas forças. Que o Senhor te reanime. Que o Senhor te alegre. Que o Senhor te console. Que o Senhor te levante. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Obrigado, minha irmã. É assim, essas histórias de pastor, quando vai ficando velho, vai ficando chato, tá? Eu sempre digo isso, mas não se incomode com minha chatice, não. Revigora, Senhor.
Trilhice a videira, todos já estão aí, espero que não estejam cansados. Estamos falando desse tema aí há já alguns dias. E eu tenho pedido forças a Deus para quê? Que a gente chegue aqui e a gente possa ministrar essa palavra. Gostaria de ter o maior número aqui de pessoas interessadas em aprender a ser videira. Mas em tudo dá graças. O texto que nós estamos desfrutando aí, eu li, né? E o texto, vocês já viram, fala de videira. Nós precisamos estar em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, Ele revigora nossas forças, Ele nos consola, Ele nos alerta, Ele nos cura, nos restaura. Agora vamos ver a aula de número 8. Aula de número 8. O que é que diz aí? Quem pode me dizer? Porque eu não estou enxergando direito ali. Por quê? Quem pode me dizer? Vocês pensaram que vêm aqui para ficar caladinho? Nanani, nanã. Como? Sim, mas está dizendo ali que os sermões de domingo não são necessários. São necessários? Para quê? Porque os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes. Por quê? Mas são suficientes? Mas são suficientes? E aí nós lemos ali que Senhor, enche a minha vida com a sua glória. Para quê? Transformar o nosso ser. Como é o nosso ser? Eu sempre digo como Paulo, miserável homem que sou. Porque eu preciso ser renovado todos os dias. E graças a Deus que o Evangelho nos dá a oportunidade todos os dias para levantar e continuar. Então, é provocativa essa pergunta. Essa pergunta é, por que os sermões de domingo são necessários? São necessários? Mas são suficientes? Não. Isso é o que eu gostaria de estar tratando nessa manhã. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Qual foi o texto bíblico que eu preguei no domingo à noite? Quem estava aqui, né? Quem estava aqui lembra do texto que eu usei para falar domingo à noite? Ezequiel 37. O irmão está ligado ali. E ele falou sobre o que, meu irmão? Vale de ossos secos. Muito bem. Eu estou fazendo essa brincadeira com vocês porque às vezes a gente pergunta, vem cá, o que foi que eu preguei domingo à noite, na terça-feira? O senhor pregou domingo à noite? Às vezes nós precisamos retirar algum aprendizado de tudo isso. Eu sempre digo que a gente precisa entrar pelaquela porta, adentrar o templo do Senhor e permitir que Ele nos fale.
que Ele nos desperte, que Ele nos oriente, porque os dias são maus. Vamos lá? Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso aí está falando para os pastores. Né? E o que eu quero trazer aqui, não sei se vai dar tempo, eu vou obedecer a diretora da EBD, para ela não ficar apurreada comigo, né? Porque tem muita coisa para falar. Abordagem. Qual é a abordagem que eu quero falar? E eu quero lembrar que nós estamos falando de videira. E a pergunta que eu sempre falo, você é uma videira? Às vezes, a gente tem dúvida. Se estamos em Cristo, nós somos uma videira. O pastor como um clérigo, provedor de serviço. O que é clérigo? Ali embaixo está lá, indivíduo que faz o quê? Pertence à classe eclesiástica. Tá? Somente para esclarecer. Provedor de serviço. Né? Ele é provedor de serviço. O pastor, segundo ponto, o pastor como diretor executivo, CEO. Alguém já ouviu, quem não ouviu, é uma palavra estrangeira, né? Do inglês, que daqui a pouco nós vamos ver. O pastor como treinador. Pastor como um clérigo provedor de serviço. Eu quero que vocês observem e também façam perguntas, porque aqui nós estamos trazendo, né, algumas coisas que a gente precisa observar, a gente precisa descobrir, a gente precisa ter a opção de, como é que eu digo, garantir que nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo, estamos cada vez mais nos fortalecendo. Por isso que a gente está falando de videira. Videira, né, vive. Muito bem. O pastor como um clérigo provedor de serviço. Nessa maneira de pensar sobre a vida e o ministério da igreja, o papel do pastor é cuidar da congregação e orientá-la. Tá bom? Quais os papéis que ele desempenha? Alimentar o rebanho através de sermões dominicais, administrar a ceia e do batismo, organizar e realizar as reuniões de domingo, entendidas como o tempo de adoração para a congregação, os cultos. Realizar cultos ocasionais para atender diversos propósitos, batismo, casamento, né, culto nos lares, culto fúnebre. Continuação. Aconselhar pessoalmente os membros da igreja, principalmente em tempos de crise. Quais são as vantagens dessa forma de ministério? Coloca a pregação da palavra de Deus no centro do ministério de um pastor. Isso é correto? A principal função de um pastor é a pregação das Escrituras, ensino das Escrituras. Reúne a congregação toda como uma família nos domingos e nos cultos de oração. Continuação.
Outra vantagem, nos cultos ocasionais, os lares, cultos especiais. Esses cultos oferecem pontes para quê? Evangelização. Ponto que a gente precisa pensar muito. Por que que a gente não está desenvolvendo cultos nos lares? Com exceção aqui das mulheres. Eu vou corrigir logo, porque daqui a pouco a presidente chega aí e vai puxar minha orelha para chegar em casa. Porque eu falei com ela, disse, olha, qual é o título da tua organização? Aliás, das organizações. Como é, minha irmã Vanusa? Em missão. E qual é a minha missão? Ir. E aonde? Na casa da irmã Vanusa, na casa da irmã Tini, na casa da irmã Sônia, na casa do irmão Marcos, na casa da irmã Dini, na casa, já foi na casa de Tini, foi na casa de Nelson, foi na casa disso, foi na casa de Tini. Tá? Na casa lá de Carlos, na casa de Lívio. Então, nós precisamos descobrir isso e ativar isso. Graças a Deus que as mulheres entenderam, né? A presidente conseguiu entender a minha orientação, e eu sempre digo para ela, ó, nós vamos fazer um trabalho sempre que possível na terça-feira de visitação. Aí eu não sei, tem sido bom, irmã Sônia? Tem sido bom, irmã Vanusa? Por quê? Por que tem sido bom? Quem sabe me dizer? Olha, eu disse que não é ficar calado. Mais perto. E quando chega lá, o que que vocês encontram? Comunhão. Mas se não tiver café, não tem problema não. Tem água, né? Bebe água e a gente faz o quê? Conversa, né? Dá risada. Não é não? Troca ideias. Acho que o que acontece mais é dar risada, né? Contar uns causos. Tem irmãs, como ela falou, fica ansiosa por receber, né? As irmãs na casa dela. E nós precisamos descobrir isso, meus irmãos, precisamos ativar isso. Porque é isso que nós precisamos, como igreja, fazer. Isso é evangelismo. Às vezes a gente fica esperando domingo à noite. Vamos lá. Observação. Não podemos fazer o quê? Esperar os cultos especiais como ocasião para se ganhar pessoas para Cristo. É um erro pensar que o culto de domingo à noite é culto evangelístico. Mas é, pastor, é evangelístico. Quando você já preparou essa pessoa. E tem gente que está sendo preparada há algum tempo. E às vezes, digo para vocês, são pessoas que a gente nem imagina. Quem estava aqui domingo à noite sabe o que eu estou falando. Preguei com muita tristeza, mas decidi pregar o sermão onde está em Ezequiel 37, onde fala sobre o vale de ossos secos. E no final, eu, orientado pelo Espírito, fiz o apelo. E quem conhece aqui Arlindo,
Tá vendo? Isso é bom. Conhece, né? Orlando. Quem é Orlando? É um garoto, me parece que tem 10 anos. E ele estava ali sentado ao lado da mãe. Sentado ao lado da mãe. Quando eu fiz o apelo, ela ficou sentada ali e tal. Daqui a pouco ela se levantou e veio aqui à frente. Então, nós estamos vendo aí uma sementinha plantada e essa sementinha começou a germinar. Porque quem com certeza está falando um pouco do Evangelho é aquele menino de 10 anos. É aquele menino que é orientado a vir para a igreja do Senhor. É aquele menino que está sendo orientado a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É uma criança. Mas, aí eu fiquei pensando assim, quando os homens e as mulheres não clamam, eu vou mandar as pedras clamarem. E como você às vezes está pregando assim, meu Deus, esse Deus ele faz coisas que diz assim, olha aí para você ver o improvável para o homem é provável para Deus. O impossível para o homem é possível para Deus. Então, muitas vezes, a gente está esperando, né, que domingo à noite o pastor traga uma mensagem excepcional. E a gente pede a Deus para que Ele nos dê palavra. Para alimentar a igreja, para revigorar os cansados, acalentar aqueles que estão desacalentados, mas também alertar aqueles que estão distraídos. Mas domingo à noite, nós poderíamos estar pensando num culto evangelístico, não podíamos? Se nós tivéssemos aqui aquela vontade, aquele costume de convidar. Eu sou de um tempo em que os irmãos convidavam. Os irmãos convidavam. Vinham pessoas convidadas. E a pessoa chegava e dizia assim, quem foi que convidou hoje? Aí o pessoal levantava a mão. Mas isso é suficiente? Não, essa pessoa já estava trabalhando com aquela pessoa. Já estava falando de Cristo para aquela pessoa. Bem, na verdade, torna-se um problema quando só temos esse momento evangelístico. Ou não? Alguém discorda? Todo culto precisa ser evangelístico. O evangelho tem que estar em toda e qualquer mensagem. Aniversário, casamento, velório, batismo e ceia. E pregar em velório, meus irmãos, é coisa triste. Muita gente chorando. Mas a gente não vai pregar para o defunto, né? A gente vai pregar quem está ali ouvindo a mensagem. Porque que já morreu, não ouve, não fala, não anda, não crê. Mas quem está ali vivo precisa ouvir uma mensagem de consolo, mas acima de tudo, uma mensagem de esperança. E aí é momento de se falar. Eu já tive algumas oportunidades. Algumas aqui na igreja, outras fora daqui. Não é fácil, mas é algo que precisa ser feito. A mesma coisa é aniversário, né? Casamento, batismo, ceia.
Quarta vantagem do pastor como o provedor de serviço espiritual. O pastor cuida do seu povo em tempos de crise, necessidade, dificuldades, que só o pastor pode se tiver a permissão da pessoa ou da família. Sabiam que tem isso? Que às vezes não tem. E às vezes tem pessoas que parece que não quer que você vá na casa dela. Não, porque minha casa está desarrumada. Meu irmão, minha irmã, eu não vou olhar a sua casa, não. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a arrumação da casa. Não precisa se preocupar com a arrumação da casa, não. Não precisa se preocupar com nada, porque a gente não vai lá olhar a casa, a gente vai lá orar pela pessoa. A gente vai lá aconselhar a pessoa. E isso é importante que haja permissão. Venha, eu estou te esperando. Agora, quais são as desvantagens, né? Quais são as desvantagens? O ministério só acontece na igreja se o pastor ou pastores prestarem esse serviço. Por que isso? Quem sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? E essa ideia começou exatamente lá na Reforma Protestante. E aí tinha um motivo, porque os pastores, eles tinham acesso à palavra, estudavam a palavra. Mas hoje é assim? Quem não tem uma Bíblia em casa aí? Se não tiver, me diga que eu tenho lá dentro guardado. Para ler. Escola Bíblica Dominical. Quem nunca frequentou uma escola bíblica dominical? E aí veio essa ideia. Aí ficou, não, o pastor é que tem que pregar. O pastor é que tem que evangelizar. O pastor é que tem que fazer isso. Então, não. Se o pastor não fizer, eu também não faço, porque a obrigação é dele. Não há envolvimento. Não há participação. A desvantagem é que a igreja fica o quê? A quê? Pronto. A capacidade do pastor. E aí? Não, vamos deixar, está tudo bem, eu estou aqui quietinho, sentado no meu banco, não quero lá muita confusão comigo, não. Deixa lá o pastor, a capacidade dele, ele que foi chamado, ele que foi escolhido, ele toque o bonde dele para a lapinha. Mas aí tem o último ali, quem gosta de ler? Ela só vai até aí. O pastor é um bom evangelista? Pronto, ele que vai fazer evangelismo, ele que vai botar o trombone nas costas e vai sair evangelizando de casa em casa. É ele que vai fazer cesta básica. É ele que vai fazer visita. É ele que vai fazer tudo. Por quê? Porque só ele tem essa capacidade. Então isso é preocupante, porque fica restrito. E o trabalho de evangelismo, o trabalho de videira, é de cada um de nós. É para cada um membro desta igreja. Mas eu não sou membro ainda. Mas você pode fazer parte da membresia.
Eu estou chamando a atenção a respeito disso, meus irmãos, por quê? Porque eu estou com outro material, estou estudando, que está dizendo assim, olha, sinais de que uma igreja precisa de revitalização. E tem alguns pontos. Eu vou terminar esse trabalho e vou trazer. Para procurar despertar na igreja o interesse pelo evangelismo. Isso é sério. Porque eu já estou de cabeça branca. O irmão Nelson ali também. A irmã Sônia não. Uma jovem ali de cabelos negros. Né? Mas isso, meus irmãos, quer dizer, sabe o quê? Eu estou aqui, como dizia meu avô, pileriando, que a igreja precisa despertar. Nós estamos envelhecendo. Ah, mas a palavra está dizendo que renovará minhas forças. Sim. E estamos sendo renovados para fazer algo agora e dar continuidade. Essa continuação será feita por quem? E com certeza o vigor, ele vai diminuindo. Procurei saber essa semana da irmã Tinica, cadê o irmão Nelson? Está lá com as dores na coluna. E aí só o irmão Nelson pode dizer o que é sentir dor na coluna. Dói perna, dói braço, não dá para ficar sentado, não dá para ficar deitado. Bem, nós temos que trabalhar. E isso é um despertamento que nós precisamos a começar a ter. Diga, meu irmão. Meu irmão, poder pode, mas não deve. Porque eu já vi gente fazendo batismo em casa, em pia. Sim, mas aí é que está o grande problema. Quando a gente diz pode, eu entendo que tudo pode. Então, eu estou falando o seguinte, a Bíblia não está determinando, porque Jesus Cristo, por exemplo, nunca batizou. Quem batizava eram os discípulos. Mas havia ali uma ordem e uma comunicação muito clara. Ele otorgou àqueles discípulos e aqueles discípulos seguiam uma orientação e uma disciplina de Cristo. Hoje é temerário. Porque as pessoas querem, pra você ter ideia, tem atributos que é só do pastor aqui. Não é uma questão de ditadura, mas é uma questão de organização. Porque senão, com certeza, meu irmão, vá por mim, eu estou militando em evangelho desde 1975. As pessoas resolvem fazer o batismo de qualquer jeito. Como eu disse, até em casa, eu sei isso. Celebrar a ceia. Você resolve celebrar a ceia na sua casa, de qualquer forma. E isso aconteceu muito na pandemia. Ah, mas não era para celebrar a ceia, não? Eu disse assim, eu estou dizendo a você o seguinte. Há pessoas que dizem, olha, a ceia agora está celebrando lá na igreja. O culto está sendo transmitido diretamente. Então, eu vou celebrar aqui também. Chama todo mundo aqui que a gente vai celebrar. Bem, havia uma pandemia. Eu compreendo. Eu entendo. Mas a pandemia já acabou. E nós precisamos respeitar isso, meu irmão, por quê? Porque há coisas que se a gente abre, infelizmente, vira bagunça.
Pronto. E é por isso que eu digo, por que não pode celebrar a ceia na igreja? Porque lá o que Paulo está falando é exatamente uma orientação. Por que ele está fazendo essa orientação? Eu preguei aqui na última ceia sobre isso. O que ele estava trabalhando? O que é que Paulo estava trabalhando em relação à ceia na igreja de Corinto, a respeito disso que nós estamos falando aqui agora? Você vê, na própria igreja. Na própria igreja. Aí Paulo, então, faz uma carta. Ele faz uma carta. Porque existe ali uma orientação pastoral. Aquilo ali é uma carta pastoral. Para trabalhar, em primeiro lugar, com quem? Com quem estava ali na igreja. Porque apesar de estar na igreja, não estava respeitando mais nada. Estava fazendo do jeito que achava melhor. Ou seja, a ceia era o quê? Culto de comida e bebida. Era só para isso. Se perdeu o sentido da ceia. Ah, mas eu posso fazer com todo sentido. Então vamos fazer, vamos reunir com a igreja para celebrar a ceia? Vamos. Porque existe outro risco que eu quero chamar a atenção. Na própria igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. O que é isso? Você começa a desmerecer. Cada um cria o seu grupo e daqui a pouco você tem problemas. E problemas sérios. E Paulo relata isso na carta aos Coríntios. Foram 2 cartas que ele está trabalhando. Por isso que ele vai dizer, façam de tudo, mas com ordem e decência. E isso é importante. Salientar isso, meu irmão. Por quê? Porque estamos numa época, e daqui a pouco nós vamos ver, e Paulo também fala a respeito disso, das questões filosóficas. Porque tem uma coisa aqui que tem me preocupado muito na igreja atual, que é compromisso, fidelidade. Nós estamos passando por um momento de falta de compromisso e falta de fidelidade. E, infelizmente, é uma realidade, meu irmão. E a gente precisa tomar cuidado. Agora, é algo que, por exemplo, nós tivemos uma conversa recentemente com os pastores e há missionários que estão no campo e eles, muitas vezes, têm ali pessoas naquela comunidade que eles precisam ser batizados. E para vocês, pasmem o que eu vou falar. Não tem um pastor disponível para ir lá para fazer o batismo. E aí? Pronto. Aí então, sim, pode e deve. Por isso que ela fez uma cartinha solicitando, expondo o motivo e foi autorizado. Tudo com ordem e decência.
Amém. Amém. Falta de compromisso. Não. Porque... Não. Isso. Isso. E a gente precisa fazer isso com muito temor e tremor. Porque as pessoas, em outras palavras, me perdoe aqui a expressão, estão esculhambando. Por isso que hoje, quem é que tem menor, como é que eu posso dizer aqui, gabarito, né, respeito da comunidade? Aí vem político, pasmem vocês, pastores. Por quê? Porque, infelizmente, esta é a realidade que nós estamos vivendo. Mas isso não deve nos entristecer. Deve abrir o nosso entendimento para sermos cada vez mais zelosos. Tem nesse estudo aqui, tá? Não vou terminar hoje, porque senão a diretora depois vai puxar minha orelha. Mas nós vamos tratar disso aqui. Então, esses estudos aqui é nada mais nada menos para despertar o nosso interesse para sermos zelosos. E nós começamos aqui a ver no início, eu falei aqui do inetozinho mudar o meu ser. Mas vamos lá. Agora, se o pastor é capacitador e se ele treina outros, olha o Gamaliel aparecendo, que tem dons, talentos, capacidade que ele tem e os membros da equipe não têm, tá? A igreja vai crescendo na medida que os capacitados vão exercendo o seu ministério. O que é isso? É eu capacitar Marcos para Marcos capacitar outro. Onde? No Evangelho, no respeito, na fidelidade, no compromisso. Com o quê? Com a palavra de Deus. E isso, meu irmão, que o irmão falou aí, de vez em quando eu me deparo com pessoas assim, me lembro de você. Eu olho para a pessoa, né? Eu sei que mudei, mas tem gente que mudou muito mais. Aí você olha e não conhece mais. Não conhece mais. Aí ela às vezes vai dizer, olha, lá na Betel, na escola bíblica, lá, eu escutava lá, sentado no banco, o senhor ensinando. O que é que ficou marcado? A figura de compromisso, de fidelidade, porque onde for, onde eu for, tá? Às vezes eu não vejo, mas as pessoas estão olhando para mim. Viu, Sônia? Às vezes o pessoal está olhando para mim assim, aquele pastor lá daquela igreja. E aí é compromisso, gente. É fidelidade. Então, quando nós capacitamos, não capacitamos simplesmente na palavra. Marcos agora sabe a Bíblia toda de cor e salteado. Não é só isso, não. É no caráter cristão. É na vida cristã. É no desenvolver da graça e do conhecimento do Senhor. Não é simplesmente... eu sei. Rapaz, quando a gente lê a Bíblia, rapaz, a gente lê, pensa que está sabendo de tudo, daqui a pouco vem uma cacetada e diz assim, você não sabe de nada, inocente. Quem sabe de tudo sou eu. Não foi isso que nós lemos aqui? Não foi, Vanusa, na quinta-feira? Não foi isso? Isaías 40. Qual é
Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, não se vos notificou que não atestastes para o fundamento da terra? Ele é que está assentado sobre o ciclo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele que cuida de todos nós, ele que sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada. Como diz Paulo, eu tenho uma visão muito distorcida, eu vejo por enigma. Mas ele vê claramente todas as coisas. Se só o pastor presta serviço espiritual, a igreja se limita às suas habilidades. A igreja tende ao quê? A levar na cara os seus fracassos. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Tá? Não estou sendo pessimista, não. Outra desvantagem. A igreja começa a se alimentar e incentivar o consumismo. Isso aqui é sério, meus irmãos. Aí eu quero fazer uma pergunta agora. Me responda. Bote a mão em cima da Bíblia aí. Com muita fidelidade. Você vem prestar um culto, consumir o culto que vai ser apresentado aqui na igreja. Entenderam a pergunta? Você vem prestar um culto, vem consumir o culto que vai ser prestado aqui na igreja. Deve ser. Vem consumir? Vai consumir também? E quando no dia que não tiver aquele prato que o senhor mais gosta? Você está vendo? Isso é muito complicado. Isso aqui é uma armadilhazinha que eu coloquei. Porque se o prato for bacana, você já viu? Às vezes você chega em casa, aí, né? A mulher prepara aquele negócio bonito, bacana. Aí você come, ela pergunta, aí estava gostoso? Como não está, né? Você que preparou? Diga, irmã. Mas não é, isso aí é complicado, né? Tem que estar fazendo essa reflexão que eu estou provocando. Entendeu? Mas é assim. É o culto consumista. Entendeu? Porque eu venho com tanta sede, não de ouvir a mensagem que existe, porque a mensagem pode vir num canto. Aqui o cântico, no grupo de louvor, ali com o Dini, por isso que eu faço questão, e eu sou chato, tem que ir lá dentro, se reunir e orar a Deus, pedindo misericórdia. Porque a gente vai prestar um culto, gente. E ainda é pouco, né? É pouco. E a gente tem que fazer uma reflexão. E a gente vem aqui ministrar. Diga, irmão, pode falar. Sim. Sim. Pronto. Isso. Com certeza. E eu peço sempre que isso aconteça. Com certeza. Com certeza. Se você não tiver como intercessor aí sentado nesse banco ou separado, né, que é algo que eu tenho conversado com a irmã Wanda, eu disse para ela, irmã, a gente vai chegar mais cedo, porque nós vamos, eu e a senhora, o grupo está aqui ensaiando, não está muito à frente, vai lá para dentro orar, pelo menos uns 15 a 20 minutos, a gente está lá dentro intercedendo. Por quê? Porque há uma batalha sendo travada. E a gente precisa estar intercedendo a Deus para que nos ofereça cada vez mais força, determinação, resiliência para estar combatendo este combate todos os dias.
Isso é sério. Eu estou falando isso porque há uma disposição muito grande da gente sair pela tangente. Mas não, está muito bom, tá tudo bem, mas não é assim. Tá. A igreja vem para o culto de domingo porque gosta do pastor, ó. Não, ele gosta. Pô, o irmão gosta, a irmã gosta do pastor, aquele pastor é gente fina. Vou fazer uma brincadeira aqui. Tem um pastor aí que, na verdade, ele faz as pregações dele de uma forma bem descontraída, né? Contando piada, como dizia meu avô, piléria. Né? Quantas pessoas vão lá por causa desse pastor? Né? Porque é bacana, você ouve, dá risada, descontrai, né? E você é atraído pela figura do pastor. Não estou dizendo que a figura do pastor não seja atrativa, tá, meus irmãos? Não estou falando isso, não. Eu estou falando que muitas vezes você vem, e eu tive essa experiência aqui, algum tempo atrás. Um determinado casal estava acompanhando aqui todo domingo, de manhã e de noite, todo domingo de manhã, de manhã, pronto. E aí, então, disseram que eu pedi a carta para aqui, porque eu sou de outra igreja aqui, de Camaçari e tal, mas eu vim para cá porque eu gostei muito da mensagem do pastor, e pererê, aquele negócio todo, aquela agonia toda, e cadê meu envelope, cadê não sei o quê, tá. Aí, uns 3 meses depois, mais ou menos, o pastor disse que o ciclo dele tinha acabado. Uma semana depois, esse casal não veio mais. Então isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Acabou o ciclo do pastor? O que é o ciclo, né? Comecei, daqui a pouco estou entendendo que está na hora de acabar, acabei, não quero mais nada com essa igreja, vou para outra igreja. Aí eu vou também. Qual é a igreja que o senhor está agora? A igreja A. Agora é a igreja B. Aí eu vou atrás do pastor. Isso é preocupante. Sim. E tem outra coisa, meu irmão, é o seguinte, até o dia que a paixão não decepcionar ele. Até o dia que ele disser uma coisa que você não vai gostar. Mas aí você sabe, o amor é sofredor, né? O amor é tanta coisa lá que fala do amor, que é assim, meu Deus do céu, e que amor é esse? Né? Mas é o que Paulo está falando lá. Tá muito bem. Aí ele vai embora, e aí? Né, o que eu coloquei ali. Você fica, vai também, né? Não contribui mais. Não contribuo mais. O pastor saiu, não contribuo mais. Então o dízimo é de quem? Pense. Vamos lá. Outra coisa. Vai ao culto porque a igreja oferece uma boa equipe de louvor. Aí, gente, você está de parabéns. Eu vou à igreja porque Dito está lá na frente, tal, não sei o quê. E digo para vocês, gente, eu sempre falo com eles lá. A gente não veio aqui para cantar bonito. A gente veio aqui para adorar a Deus. E domingo vocês estavam aqui, poucas, só tinha você e Teomara, não foi isso? Pronto. Cantaram esplendorosamente bem. Porque sabe, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que você vem, no seu espírito, vem uma vontade de adorar a Deus. É isso que a gente precisa descobrir. E é isso que a gente precisa fazer. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou porque o ministério infantil da igreja é forte. Eu trago meu filho, boto lá no departamento infantil, então,
beleza. Tá? Isso aí é consumismo, tá? Ah, mas eu preciso que alguém fique lá para eu ficar atento aqui. Sim. Mas isso não pode ser o motivo maior de você estar frequentando a igreja. Nada errado até aí. Olha só o que eu boto lá, eu botei em letras maiores ali. Nada errado até aí. Agora, se a gente entender que só os líderes, os pastores trabalham, começou uma cultura de consumismo. Eu só quero ir lá consumir, mas eu não quero trabalhar. Eu quero tomar a sopa, mas não quero fazer a sopa. Eu quero que seja distribuída a sopa, mas eu acho que não devo contribuir para a sopa. Então, isso aí é o consumismo. Quer dizer, eu não quero fazer parte. Eu acho muito bonito, é louvável, é coisa fantástica, mas a obrigação é tua, viu, Dácio? A obrigação é tua, não é minha. Isso aí é um problema. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa entender. Porque a igreja não trabalha só voltada para uma pessoa. Pode também acontecer de forma inversa. Eu não gosto do tom de voz do pastor, da música ou da direção do culto. Isso pode acontecer, quer dizer, eu gosto, vou. Ah, eu não gosto, aí eu não vou, né? Não vou porque quem está dirigindo não é do meu agrado. Quem vai falar hoje não é do meu agrado. Tudo bem. Isso acontece. Outro risco. A comunhão da igreja se restringe ao pós-culto. E aqui, meus irmãos, é o seguinte. Às vezes a gente parece que termina o culto e vai ali para fora e parece que quer continuar o culto. Começa a conversar, começa a contar causo, né? Mas esse momento de comunhão é bom, mas não pode ficar só aí. Não pode ser restrito a isso. Por quê? Porque às vezes nós achamos que isso é tudo. E não é. A gente precisa ter esses encontros, por exemplo, das mulheres. Os homens precisam também discutir isso. Toda terça-feira nós estamos aqui, fazendo estudo bíblico. Posso participar? Pode. Porque é capacitador. A gente está preparando. E ela não quero. Tudo bem. Onde o pastor promove serviço, se cria a mentalidade da igreja, que é a seguinte: eu vou para o culto, termino o culto, saio e vou embora. Pronto, terminou aquilo que eu queria consumir, já não tenho mais nada a fazer ali. Eu não preciso apertar a mão do meu irmão, não preciso abraçar meu irmão, não preciso ter aquela conversa, né? Aí a minha vida como igreja termina ali. Eu fui para o culto, ouvi a mensagem, ouvi os louvores, está tudo resolvido, está tudo satisfeito, não preciso ter comunhão com ninguém. Aí então tem o que ali? Vi para a igreja para saber o que vai receber. O que é que eu vim receber hoje? Agora a pergunta, o que é que você trouxe para dar hoje? Às vezes a gente está muito interessado em receber, né? Mas a gente precisa saber o que é que a gente veio trazer hoje para oferecer ao Senhor. Senhor, aqui minha vida, transforma. Voltamos novamente ao corinho. Estou batendo essa tecla aqui. Faz o quê? Renova o meu ser. Eu preciso ser renovado todo dia, meus irmãos. Todos os dias eu preciso ser renovado no Senhor. Tá? Outra coisa, se o pastor não for visitar, não é considerado uma visita. Só vale a visita se for do pastor.
Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Tem mais, tá? Nós vamos ter ainda mais 2 tipos aí. Tem mais coisa aqui. Isso foi provocativo para que a gente pense, para que a gente discuta, para que a gente desperte para o trabalho de evangelismo da igreja. Para o trabalho que nós precisamos realizar aqui em Sião. E se nós não realizarmos, se nós não fizermos o que tem que ser feito, nós vamos ficar cada vez mais acomodados. E eu creio que isso não é bom. Que o nosso Deus desperte em nós a capacidade de se envolver, a capacidade de aprender e de permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações todos os dias. Amém? Irmã Vanusa.